Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a meditar na palavra de Deus comigo mais uma vez. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem. Colocou querubins, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, diante de Ti estamos mais uma vez para meditarmos na Tua palavra. Rogamos a sabedoria do Teu Espírito, a inspiração, a direção do alto. Fala conosco neste momento, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, Gênesis é o livro da criação, o livro da origem da história da humanidade. Até o capítulo 2, tudo bem, Deus está ali ainda na obra da criação, e aí no final do capítulo 2 ele conclui esta criação com o homem, criando o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Deus abençoou tudo aquilo que ele havia criado, e a Bíblia diz que Deus viu que tudo isso era bom. No capítulo 3, a história toma um rumo diferente, com a queda do homem, com a entrada do pecado no seio da humanidade, e nós sabemos que a partir daí muda totalmente a história, aquilo que Deus havia criado, muito bom, fora desvirtuado por causa do pecado, e o pecado dá origem a todas as mazelas que nós conhecemos e que padecemos nos dias de hoje. Então nós queremos falar, baseados no texto que nós lemos, exatamente a respeito desta queda do homem. Eu costumo dizer que nada acontece da noite para o dia, e com a queda do homem, o pecado, a entrada do pecado, não foi diferente. Embora, é claro, nós saibamos que uma queda é instantânea, nós sabemos que assim como a salvação é instantânea, a perdição também assim foi. Porém, houve ali, é claro, os preliminares, né? A armação do inimigo para derribar o homem e, consequentemente, introduzir o pecado no seio da humanidade, porque ele sabia de fato os desastres que o pecado acometeriam sobre o homem que Deus havia criado, sua imagem e semelhança, e isso certamente causou no coração do inimigo, que já era cheio de inveja, de maldade, de perversão. Claro que isso causou muito mais esses sentimentos negativos em relação ao homem que Deus havia criado. Pois bem, nós queremos falar exatamente disso. Como já falei anteriormente, creio que não se deu do dia para a noite, mas houve ali toda uma preparação, né? O apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, ele diz que o inimigo é como um leão que está em derredor, né? Ou melhor, ele está em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar, procurando um momento oportuno, procurando um momento vulnerável em que ele possa entrar e tragar a humanidade ou aquela alma que se torna vulnerável. E no caso aqui da história que lemos da queda da humanidade, nós sabemos que o primeiro alvo foi Eva, né? Eva se tornou vulnerável. E nós vamos ver aqui alguns passos, né? Exatamente nós queremos falar a respeito disso e intitular esta mensagem de O Caminho para a Queda e Suas Consequências. Posteriormente, é claro, finalizando, nós iremos falar também a respeito do caminho para a redenção, para que essa mensagem não fique incompleta e a história também da humanidade jamais ficará incompleta, jamais ficará apenas na queda, no fracasso, na concretização do plano do inimigo, porque Deus, na sua onisciência, né, sendo o Senhor da história e já havendo não só previsto, mas havendo também já pré-ordenado todas as coisas, ele já havia também providenciado o plano de salvação, de redenção e de resgate para a humanidade. E o primeiro passo que nós vemos aqui no texto sagrado, e o texto comprova isso, é exatamente a questão de dar lugar ao inimigo. Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem neste jardim, um lugar de comunhão, um lugar de santificação, um lugar em que em que o homem, melhor dizendo, gozava de plena comunhão
com Deus, ele desfrutava da presença de Deus ali. Na virada do dia, Deus se fazia presente e o homem tinha alegria plena, tinha vida plena diante de Deus. Mas a serpente, como a própria Bíblia diz, mais sagaz do que todos os outros animais selváticos ou domésticos que Deus havia criado, ela encontra ali uma brecha, ela encontra ali um lugar. E nós não podemos jamais dar lugar ao inimigo. Nós costumamos usar essa expressão para admoestar os irmãos, para advertir os irmãos. Olha, não deem lugar ao inimigo, ao adversário. E nós sabemos que uma das coisas que nós devemos evitar são exatamente os lugares onde o inimigo está, os lugares em que nós nos tornamos vulneráveis. A Bíblia nos adverte que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos adverte que nós não devemos compactuar com aqueles que estão em lugares e em situações em que o inimigo está reinando e em que Deus não está aprovando. Nós devemos evitar, meus amados irmãos. Nós vemos aí, Adão, claro, foi criado e Deus estabeleceu a família, estabeleceu o princípio de hierarquia, mas em algum momento Eva estava sozinha e o inimigo encontrou ali uma brecha e passa a desenvolver um diálogo com Eva. E encontra ali, é claro, uma abertura para que ele, através daquele diálogo, possa seduzi-la e possa levá-la à desobediência à palavra de Deus. O pecado se constitui exatamente na desobediência, na quebra da lei, dos mandamentos do Senhor. Então nós não devemos, ou melhor dizendo, nós devemos de todas as formas evitar lugares ou situações onde o inimigo se faz presente. Nós devemos também, meus amados, discernir a verdadeira intenção do inimigo. Nós vamos observar aí que o inimigo, ele é muito sutil e ele tenta distorcer a palavra do Senhor. Ele é capaz de se utilizar de meias verdades. Mas eu costumo dizer que a maior ameaça a uma verdade é exatamente essas supostas meias verdades, né? Nós sabemos que, na verdade, esse termo talvez seja até impróprio, porque ou é verdade ou é mentira. Mas, para enganar, para seduzir, para iludir os incautos, o inimigo se utiliza, sim, de meias verdades para tentar distorcer aquilo que de fato Deus fala através da sua palavra. E ele fez isso nesse diálogo com Eva. Por isso é importante, meus irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus na sua integridade, na sua totalidade. É importante nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, para que nós não venhamos a cair nessas ciladas do inimigo. Versículo de número 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observem que o inimigo, ele usa a palavra de Deus, ainda que fora do contexto, ainda que distorcendo a palavra, mas ele na verdade tem um conhecimento da palavra. Hoje não é diferente, amados irmãos. Hoje o inimigo continua se utilizando da palavra.
Hoje o inimigo tem levantado falsos pregadores, falsos profetas, seitas e heresias, que estudam até a palavra, mas eles usam a palavra deturpada, eles usam a palavra adicionada com outras misturas perigosas para seduzir, para iludir e para levar o homem ao pecado, para levar o homem à desobediência, para levar o homem ao fundo do poço, ao fracasso. Esse é o princípio, ou melhor, este é o propósito do maligno desde o princípio. A sua meta desde o início foi desvirtuar a criação de Deus, levar o homem para longe do projeto de Deus, do propósito de Deus para ele. Então nós precisamos, meus amados irmãos, ter discernimento e sabedoria para não cairmos nas ciladas do inimigo. E a receita para isso é leitura bíblica, é estudo da palavra, é você acompanhar o seu pastor no estudo da palavra, é você crescer, é você procurar ser doutrinado, é você procurar bons livros de homens de Deus, que são fiéis às Escrituras, para que você possa se fortalecer e ter argumentos bíblicos para resistir o inimigo. A Bíblia é a espada do Espírito e você precisa dessa espada para ganhar esta luta. E também nós precisamos, para não dar lugar ao inimigo, conhecer quem é esse inimigo. Satanás ali tomou a forma física de uma serpente, encarnou em uma serpente. Não sei se tenha sido a primeira vez que Eva tenha visto algo, né, semelhante ou ao seu primeiro contato, mas enfim, nós precisamos conhecer quem é o inimigo. A maior estratégia de guerra ainda continua sendo conhecer o inimigo. Saber que este inimigo não é como ele de fato se apresenta. Ele pode se apresentar como alguém bonzinho, ele pode se apresentar, e a Bíblia diz isso, se disfarçar até em anjo de luz. Nós não podemos jamais negociar com o inimigo, nós não podemos jamais passar a mão na cabeça da serpente, nós não podemos jamais. Esses dias eu estive vendo duas cenas. Inclusive era um pregador, não sei, né, a origem e tal, apenas olhei essa cena e fiquei abismado. Ele levou uma serpente, literalmente, para fazer espetáculo ali durante uma mensagem, uma pregação que o mesmo estava fazendo. E aí naquele espetáculo, aquela serpente, de repente, ela dá o bote. E aquela pessoa, né, segundo informações do vídeo, ela vem a óbito ali, ao vivo, na frente de todos. E isso, mais uma vez, deixa claro que não podemos brincar com a serpente. Vi outra cena parecida, esta era uma pessoa mesmo, parecia um encantador de serpente ou alguém que queria fazer espetáculo. Aconteceu a mesma coisa. Brincando, tentando manipular aquela serpente, e a serpente dá o bote, pica aquela pessoa que não resiste. Não podemos, amados irmãos, jamais dar lugar ao inimigo. Não podemos brincar com a serpente. Ela é sagaz, ela é terrível, e todo o desejo dela, todo o seu intento, todo o seu esforço, todo o seu empenho é para roubar, matar e destruir. É para arrastar almas consigo para longe da presença de Deus e, consequentemente, levá-las para o inferno. O segundo passo para a queda, meus queridos, foi exatamente dar ouvidos, além de de dar lugar ao inimigo, de abrir ali brechas, de se tornar vulnerável.
Eva também deu ouvidos à serpente. Em relação a isso, Paulo nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está aqui, na verdade, criticando os crentes de Corinto, pelo fato deles abrirem as suas portas, ouvirem de bom grado falsos pregadores, falsos mestres, pessoas que pregam um evangelho deturpado, um evangelho que não é centrado na palavra, muito menos em Cristo, que também é a própria palavra de Deus viva. Paulo critica duramente e Paulo ordena que nós rejeitemos toda e qualquer doutrina que não seja das Sagradas Escrituras, que não tenha Cristo como o Senhor e como o seu personagem central. Exatamente, voltando aqui ao segundo passo para a queda, que foi dar ouvidos à serpente, foi dar ouvidos ao inimigo. Nós precisamos entender por que não dar ouvidos ao inimigo. Porque o inimigo é sagaz, ele é altamente astuto. Veja que o escritor do livro de Gênesis, a saber Moisés, ele inicia o capítulo 3 dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. A serpente é altamente sagaz, tanto no sentido literal como no sentido aqui espiritual, que se tratava do próprio Satanás. E nesta sagacidade, o inimigo, ele distorce a palavra, ou ele pelo menos tenta distorcer. Se você não estiver atento, se você não estiver vigilante, se você não tiver conhecimento, você vai sim entrar aí na onda do inimigo e vai se distanciar da presença de Deus, ao invés de se aproximar. Eu tenho, meus amados, exortado exaustivamente aqueles que são nossas ovelhas a estudarem a palavra de Deus, a procurarem conhecimento, a buscarem bons livros, a acompanharem as pastorais que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Eu tenho exortado esses irmãos para que não sejam crianças espiritualmente, para que não permaneçam na meninice, para que não sejam presas fáceis do inimigo, mas para que através do conhecimento da palavra eles possam resistir ao diabo, eles possam ter argumentos sólidos para refutar todo e qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus, todo e qualquer doutrinamento estranho, porque o inimigo é muito sagaz e ele se utiliza da palavra, como Satanás se utilizou, dizendo e interrogando a Eva. É assim que Deus diz. Vejam que ele iniciou sutilmente, como quem de fato estava sendo fiel àquilo que Deus havia dito. Mas ele distorce o texto. E Eva, ela responde até à altura, com o conhecimento que ela tinha. Ela disse: não foi isso que Deus disse. Ele disse que nós podemos comer. Ele apenas nos vetou um fruto, a saber, do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E ele disse a ela novamente, porque ela havia dito, ele disse que no dia que nós comermos deste fruto, certamente nós morreremos.
E aí o inimigo diz assim, é certo que não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Vocês se tornarão como Deus. E o erro, meus amados, de Eva foi exatamente prolongar aquela conversa com o inimigo. Foi exatamente ela se sentir até estimulada com aquelas propostas do maligno. Não devemos, amados irmãos, jamais darmos ouvidos ao inimigo. Ele é sagaz, ele é astuto e ele deseja nos corromper totalmente. O inimigo se apresenta como um anjo de luz. Já falei anteriormente, e a Bíblia diz isso no Novo Testamento. Não é de se admirar, porque Satanás ele pode de fato se apresentar como um anjo de luz. É comum nós encontrarmos pessoas, adeptos de seitas heréticas, que querem nos afastar do evangelho genuíno. E uma coisa que nós observamos nessas pessoas é que elas são pessoas aparentemente bem alinhadas. São pessoas que têm um certo conhecimento dentro daquilo que eles são doutrinados. São pessoas educadas, são pessoas que se vestem de uma forma até decente. E aí muitas vezes nós ficamos até constrangidos em não ouvir aquelas pessoas, em não receber aquelas pessoas. Mas eu quero adverti-los, meus amados irmãos, que isso é altamente perigoso. Até porque, infelizmente, nós temos convivido com uma geração que não tem buscado crescer no conhecimento da palavra. Nós temos vivido com uma geração movida pelo emocionalismo, doutrinada apenas por letras de músicas evangélicas, supostamente evangélicas. Uma geração que tem sido também doutrinada por pregadores que colocam o homem no centro, que massageiam o ego humano, que são mais pregadores de autoajuda, palestrantes, do que propriamente pregadores da palavra de Deus. Esta geração é uma geração despreparada para um confronto com o inimigo. Nós precisamos que esta geração desperte e que busque conhecimento na palavra, para que não sejam tão vulneráveis, para que não sejam tão fracos, para que não se deixem levar por qualquer vento de doutrina, mas para que possam resistir firmemente contra as ciladas do inimigo. Tomemos cuidado, meus amados irmãos, porque o inimigo pode sim, e faz, o ato de se apresentar como um anjo de luz, como alguém bonzinho, como alguém educado. Aquele pensamento antigo, aquela figura da Idade Média, de um diabo assustador, de chifre, com um tridente na mão, e algo desse tipo, ele não se apresenta dessa forma, mas pelo contrário, ele vai se apresentar de uma forma atraente, de uma forma disfarçada de algo bom, de algo bonito, de algo belo, de palavras suaves, mas cheias de veneno. Tomemos cuidado e busquemos sabedoria, discernimento e compromisso com a palavra do nosso Deus. E aí vem o terceiro passo para a queda, que foi a busca pela satisfação da carne. A cobiça incessante do homem o faz pecar contra Deus, o faz cair, o faz obedecer à voz do maligno. E aí nós vamos ao versículo 6, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele
comeu. Vejam aí, amados irmãos, que tudo se inicia com a cobiça, né? Tiago fala nisso na sua carta no Novo Testamento, da origem do pecado. E é exatamente isso. O homem tem um desejo de se autossatisfazer. E essa autossatisfação o leva a cobiçar as coisas que Deus não aprova, que não fazem bem. Pode até momentaneamente fazer bem à nossa carne, mas posteriormente vai gerar um fruto de perdição, de dor, de sofrimento. É isso que o pecado faz. O pecado, ele nos atrai, ele nos seduz. E a consequência do pecado é que é terrível. Nós iremos falar logo mais a respeito da consequência de tudo isso. Da consequência desta queda. Nós estamos falando primeiramente a respeito dos passos que foram dados para a queda. Mas aí depois vem as consequências. Você pode ter certeza disso. Alguém disse que o pecado é como um cartão de crédito. Você vai consumindo, mas aí depois a fatura chega, inevitavelmente. A fatura vai chegar, a cobrança vai vir, as consequências do pecado, o salário do pecado. E sabemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E isso aconteceu, amados irmãos. Eu posso imaginar aqui, quando Eva cedeu à tentação e comeu daquele fruto, ela comeu e ela olhou e realmente ela pode ter dito assim, olha, realmente, não morri, né? Estou aqui ainda viva. Levou para Adão, possivelmente, colocaram a palavra de Deus em dúvida, né? Ela deve ter dito, olha, eu comi, não morri, você pode comer também. E Adão comeu, obedeceu aos seus impulsos, né? E a sedução da serpente e, consequentemente, da mulher. Mas eles não tinham entendido ainda, meus amados, que a morte viria. A morte, eu costumo dizer que ela se apresenta de 3 formas. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, por mais que ela não tivesse acontecido ali no momento, instantaneamente, quando eles comeram o fruto proibido, mas ela veio. Nós vamos ver aí na história da humanidade como é que eu diria? A estimativa de vida vai diminuindo aos poucos, gradativamente vai diminuindo o tempo de vida do ser humano. O homem que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. Nem Adão viveu isso tudo. E aí vai diminuindo. Quando chega em Abraão, por exemplo, 175 anos. Quando chega em Moisés, 120 anos. E aí o rei Davi já vai dizer o seguinte, que quanto ao homem, os seus dias são 70, em havendo vigor, sobem aos 80, e o maior deles é cansaço, né, e enfado. E a gente sabe que hoje a estimativa de vida do homem é nessa faixa etária aí, né, 70, 80, 90, já é lucro. Mas enfim, isso é consequência do pecado. A morte física chegou. A morte chegou para Adão. A morte chegou para Eva. E a morte espiritual foi, naquele momento, foi instantânea. Eles perderam a comunhão com Deus, deixaram de morar no Éden, tiveram que ir sofrer as consequências do seu pecado. E a morte eterna é aquela pessoa que morre sem um reencontro, sem a reconciliação com Deus, sem uma conversão. Esta é o estado eterno do qual não tem mais volta. Então, meus queridos irmãos, continuando aqui, nós falamos exatamente a respeito
desses passos que Adão ou Eva, primeiramente, né, e Adão, porque nós sabemos também que Deus estabeleceu uma hierarquia e que, embora tenha sido Eva que primeiro obedeceu à serpente e pecou, mas Adão teve que responder como cabeça da família, Adão teve que responder como um gerenciador daquilo que Deus havia criado e como responsável direto diante de Deus, né, como sendo aquele que Deus havia criado a sua imagem e a sua semelhança. Vamos falar aqui agora das consequências, né? Na verdade já falamos algo a respeito disso, das consequências, mas nós vamos, baseados no texto sagrado aqui, ver a primeira consequência da queda, que foi a nudez espiritual. A nudez foi exposta. Veja, o versículo de número 7 vai dizer o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A nudez foi exposta. Quando nós pecamos diante de Deus, meus amados irmãos, nós nós expomos, na verdade, o verdadeiro estado espiritual, a nudez da nossa alma. E foi assim que Adão se sentiu. É claro que eles estavam ali literalmente nus, mas estavam até então com seus olhos vendados, com seu entendimento na mais alta pureza, né, e inocência, e eles não tinham essa percepção. A partir do momento que pecaram, eles perceberam que estavam nus. A gente vai ver em Apocalipse também Jesus falando a uma daquelas igrejas que se achava rica e abastada. Jesus estava dizendo: na verdade, tu és um miserável, pobre, cego e nu. O verdadeiro estado espiritual do homem que está em desobediência com Deus é esse. Ele é um pobre, miserável, é um cego e é nu. É necessário que Deus abra os seus olhos, os seus entendimentos, o seu entendimento, para que ele possa enxergar a sua nudez espiritual. Adão enxergou a sua nudez física, que era um reflexo também, e passou a ser a sua nudez espiritual também, por conta da sua desobediência. Depois vem a perda da comunhão. Versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você já teve o desejo de se esconder de Deus? Você já se sentiu assim também? Você já teve a certeza de que perdeu a comunhão, aquele contato, aquela aceitação? Todos nós já tivemos essa sensação quando nós pecamos. Será que Deus ainda vai me aceitar? Será que Deus não vai descarregar a sua ira sobre mim? E houve, nesse momento, como consequência da queda, a perda da comunhão também. E aí vem o sofrimento e a morte. A gente vai encontrar aqui agora uma sequência de versículos que vai falar a respeito disso. Versículo 14 diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós vemos aí as consequências diretas, imediatas do pecado. E nessa última sequência de versículos, aí acarreta sofrimento
e culmina com a morte, né? E conclui com a morte. Essas são as consequências do pecado, inevitavelmente, sofrimento e morte. Nós vemos aí que a serpente teve o seu castigo, que foi rastejar sobre o pó da terra. Houve aí a revelação profética, né, do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher. Houve aí para a mulher o aumento das dores de parto. E a mulher também seria, a partir de então, subjugada pelo seu marido, pelo seu esposo. E o homem teve agora que suar, que lavrar a terra, que dar duro para poder angariar o seu sustento. E por último vem a questão da morte. Até que tornes ao pó, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, por mais que tenha demorado desse momento da queda até a morte de Adão, mas a morte chegou até ele em se tratando da morte física. E aí, amados irmãos, após falar a respeito desses passos até a queda e das consequências da queda terríveis, nós não poderíamos concluir essa mensagem sem falar da redenção, né? Providenciada por Deus antes mesmo da fundação do mundo, antes de tudo isso acontecer, Deus já havia providenciado a redenção na pessoa de Cristo Jesus. Versículo de número 21 diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A nudez é substituída por novas vestes. E essas vestes, meus amados, foram providenciadas da pele de um animal que simbolizava o próprio Jesus Cristo, né? O Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo e que veio para resgatar o homem desta situação de condenação por conta do pecado. Aquilo que Adão, né, instigado pela serpente, atraiu para a humanidade. Cristo veio para consertar, Cristo veio para fazer o contrário e mostrar a salvação, o caminho da salvação para a humanidade. Então a nudez que ficou evidente, ela agora é substituída por novas vestes, providenciadas agora através da morte de um animal que simbolizava Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Cristo é o nosso substituto. Isso vai nos comprovar no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro Adão pecou e atraiu maldição para toda a humanidade. O segundo Adão, que é Cristo, ele obedeceu. E por conta da sua obediência, todos agora podem também desfrutar da salvação, da redenção, desse retorno glorioso à comunhão com Deus. E finalizando, meus amados, sem Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Talvez você já conheça de cor esse versículo, mas eu gostaria de ler na sua integridade, na íntegra, porque ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo pode dar a salvação. Sem Cristo não há redenção. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há esse retorno à comunhão com o nosso Deus.
Então, meus amados, o caminho da redenção é Cristo. O caminho da queda, nós já falamos aqui, passo a passo, né? Que foi dar lugar ao inimigo, que foi dar ouvidos ao inimigo e que foi buscar uma satisfação pessoal, satisfazer a sua carne, o seu ego, a sua cobiça. Nós vimos também que isso trouxe consequências desastrosas e eternas. Mas nós vemos agora, para finalizar, que a redenção de Deus foi providenciada através de Jesus Cristo. É o único caminho, é a única forma, é a única maneira de ser consertado tudo aquilo que foi desvirtuado com a entrada do pecado na humanidade. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Isso nos alegra e nos faz terminar esta mensagem com alegria e satisfação de apresentar aqui a solução para todos os problemas da humanidade e principalmente para a salvação. Em Cristo, a nova vida. Em Cristo, todas as coisas serão redimidas, serão renovadas. A Bíblia diz que nós desfrutaremos de novo céu e de nova terra e de alegria eterna na presença de Deus, juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus, através dele, seu Filho Jesus Cristo, possa nos abençoar ricamente. Vamos orar agradecendo a Deus por esta rica bênção que Ele nos revela neste momento através da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Deus por esta mensagem que conclui com uma grande notícia, meu Pai, a melhor de todas elas, de que nem tudo está perdido, mas na verdade tudo será renovado, transformado através de Jesus Cristo. O primeiro Adão botou a perder com a sua desobediência, mas o segundo Adão trouxe tudo de volta e restabeleceu a comunhão contigo, meu Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos faz obedecer a Tua lei, crescer na graça e no conhecimento, para não sermos jamais arrastados, ó Deus, por qualquer vento de doutrina para longe da Tua presença, mas possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Que Deus continue abençoando e fortalecendo o seu povo. Amém.